Vamos olhar em duas passagens hoje à noite. Pode abrir em Daniel 7. Eu vou pregar dessa passagem, mas essa leitura também em Daniel 3, em Apocalipse 13 vamos usar também. Eu lembro nossos anos, eu acho 2 anos que nós estamos no salão, igrejinha. Essa foi aberta para a calçada, para a rua, e esses bichos iriam entrar tão forte. Então, mas graças a Deus não está tão mal assim. Mas se algum desses bichos chega perto de você, mata, por favor. Então, esse vai me ajudar. Eu lembro o pastor Sean, vocês não conhecem ele, mas ele foi um dos nossos colegas. Fundou 6 igrejas em Sorocaba. E ele falou, ele estava pregando uma vez e desses bichos entrou na sua boca durante essa pregação dele. Não foi muito agradável, então eu acho. Mas vamos orar que esses vão sair e desaparecer. Tudo bem, então nós estamos olhando Daniel 7. Daniel 7, nós temos todo esse ensino, esse capítulo é rico com todo esse ensino sobre o reino. Esse é o tema. Então, o reino de Deus, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira mensagem, nós focamos na coroação mesmo do rei, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse foi muito bom para ver todos esses aspectos que nós temos aqui em Daniel 7, que tratou isso. Esse que vai acontecer no futuro. Vai acontecer no Apocalipse 11. Profetizados lá também. Então, nós temos todo esse ensino, mas tem também o caráter mesmo desse reino, que olhando para essas características mesmo desse reino, que foi tão bom para nos ser ansiosos para esse reino chegar até agora. Então, mas tem a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, essa honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a adoração do seu povo, essa extensão, a duração para a eternidade, e o povoado pelos os santos. Então, é maravilhoso pensar sobre isso. Então, e nós precisamos pensar sobre esse aspecto também. Esse ensino do reino dá muito encorajamento para aqueles que estão sofrendo. Naqueles santos, naqueles que já aceitaram Jesus como seu Salvador, mas pense sobre o primeiro século, os primeiros séculos da igreja. Então, depois a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, todo esse primeiro século que tem todo esse ensino no Novo Testamento, tudo isso, eles estavam debaixo de muita perseguição. E esse ensino do reino deu encorajamento por eles. Então, essa perseguição não vai continuar por toda a eternidade. Não, porque vamos ter o reino de Cristo. Então, é bom focar nessas coisas. Então, e essas últimas 2 semanas, nós estamos olhando para a cronologia mesmo desse reino. Então, começando com o fato que o reino de Cristo segue os reinos das nações, olhando para esses reinos, começando na época de Daniel até a eternidade. Então, nós temos um panorama de reinos. Então, falando sobre os tempos dos gentios, que Jesus falou em Lucas 21, 24. Então, falando sobre Babilônia, que foi na época mesmo de Daniel, e o reino de Medo-Persa, que ficou depois Babilônia, que Daniel tinha parte, depois dessa Grécia e Roma. Então, e tem todo esse ensino sobre esses reinos, essa época, esse tempo dos gentios. E em Daniel 7, nós estamos olhando no fim de versículo 7 sobre os 10 chifres. Porque o reino de Cristo segue a forma final do último reino das nações. Nós estamos falando sobre o Império Romano revivido.
Então, dos 7 anos da tribulação. Então, essa é a última forma do último reino. Então, esse reino de Roma revivido. E, última vez, nós focamos o último rei. O reino de Cristo segue o último rei da forma final do último reino das nações. Esse último rei é o pequeno chifre, em versículo 8, que estudamos semana passada, que é o anticristo. Então, o anticristo que vai reinar durante essa época de 7 anos da tribulação. E o que nós aprendemos sobre ele semana passada? O anticristo é um gênio político, falando sobre esses 10 reinos, e foi 3 desses reinos, desses chifres que ele conquistou, derrotou, provavelmente politicamente. Então, para tornar o líder mesmo de esses reis. Também ele é bem intelectual, ele é gênio em oratória. Então, foi muito interessante. Darcy estava me falando hoje, foi essa semana. Ela passou pelo um médico. Esse médico falou na igreja dela. Eles estão falando que eles sabem quem é o anticristo. É o Donald Trump, que eles falam. Então, mas interessante, porque durante a presidência de Barack Obama, todo mundo pensou, talvez ele é o anticristo. Porque ele foi promovendo essas coisas tão mal, mas ele foi bom do arte de falar. Ele podia falar palavras bonitas e no fim eu pensei, ele não falou nada. Então as pessoas, ele fala tão bom. Pensei, ele não falou nada. Então, mas foi assim. Então, todo mundo tem sua opinião. Então, provavelmente não é alguém que nós conhecemos já. Então, e provavelmente não vai revelar até depois nós estamos lá no céu. Estou atacado aqui agora. Mas é bom pensar, nós estamos estudando alguma coisa. Deixe eu falar, para estudar sobre o anticristo, não é uma coisa bem agradável. Ok? Essas 2 semanas eu estou focando só essa coisa, não uma coisa, que benção. Mas é informação que é muito importante para nos entender, porque dá motivação para nós evangelizar. Então, e ajuda realmente a nossa pureza para focar dessas profecias assim. A pureza da igreja que é muito importante também. Nós estudamos também, ele vai ser o gênio militar, ele é gênio comercial, ele é o gênio religioso, não falando sobre a trindade diabólica. Então, essa trindade diabólica, eles estão imitando a trindade verdadeira. Então, em vez de Deus Pai, tem um dragão, que é Satanás. Em vez de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, tem o anticristo. Em vez do Espírito Santo, nós temos o falso profeta. Então, todas essas coisas, funcionam durante o tempo da tribulação. Mas vamos começar uma nova parte que nós precisamos terminar hoje à noite. O anticristo, seu tempo é bem limitado. Olha no fim de versículo 25. Em Daniel 7, versículo 25. No fim, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ok? Tempos, 2 e metade de tempo. 3. Então, falando sobre 3 anos e meio. Fala a mesma coisa em Daniel 12, versículo 7. Passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. No mesmo capítulo, Daniel 12, versículo 11, fala 1290 dias. 3 anos e meio. Em nossa leitura hoje à noite, em Apocalipse 13, 42 meses. 3 anos e meio. É muito importante nos entender. Então, vamos focar mais sobre isso em capítulo 9. Tem mais sobre esse tempo. Mas
para ajudar nosso entendimento. Essa época de tribulação começa com o pacto de paz. Essa aliança entre Israel e seus inimigos. Então, o anticristo vai negociar para fazer disso. Okay? Mas na metade desses 7 anos, alguma coisa vai acontecer. O anticristo vai ser assassinado. Mas o que ele vai fazer? Ressuscitar. Ele está imitando Cristo. Mas quando ele ressuscita, o que vai acontecer? O diabo, o dragão, vai possuir o corpo dele e tem 3 anos e meio da grande tribulação. A segunda parte dessa tribulação, que é bem pior do que a primeira parte disso. Então, mas nós temos essa grande tribulação. Ele vai literalmente devastar a terra juntamente com os julgamentos de Deus. Mas ele vai ter seu fim em Apocalipse 19, graças a Deus. Então, mas vamos continuar. Tem outro aspecto do anticristo que é importante nos entender. Ele vai fazer guerra contra os santos de Deus. Então, pensa sobre isso. Quem é os santos? Os santos são qualquer pessoa que aceita Jesus como seu Salvador. Então, biblicamente nós estamos falando. Então, mas olha o versículo 21 aqui em Daniel 7. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. E estava vencendo. Então, em Apocalipse 13, o que nós lemos em versículo 7, foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vence. Foi-lhe dado ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, o anticristo vai governar o mundo. Então, o seu governo vai ser mundial. Então, mas nós precisamos pensar, que santos são esses? Que santos estão esses? Então, lembra os verdadeiros crentes, os salvos na época da igreja, nossa época agora, os mortos e os vivos vão ser arrebatados, ressuscitados para encontrar Jesus nos ares, para ficar com Jesus para sempre. Tem um intervalo de tempo até o pacto de paz está assinado, guiado pelo anticristo entre Israel e seus inimigos. Ok? Então, nós não estamos aqui. Graças a Deus. Então, nós podemos ter grande conforto sobre isso. O que a Bíblia diz sobre essa época. Mas esses santos estarão milhares e milhares que vão aceitar o Senhor como seu Salvador depois o arrebatamento. Então, durante a época da tribulação. Então, vai ser muito interessante. Nós não vamos ter nossa igreja mais, mas vai ter outros que vão aceitar Jesus e vai encorajar um e outro para aceitar Jesus também. Mas o anticristo não vai gostar disso. Então, colocar seu dedo aqui em Daniel 7. Vamos para Apocalipse 13, para olhar desse capítulo, mas uma parte que nós não lemos já. Olhe quase o fim. Vamos começar no versículo 16. Porque nós temos alguma coisa aqui no fim de capítulo 13 que é muito importante para nos entender. Olha, Apocalipse 13, versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dado certa marca da mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. O nome da besta, o número do seu nome. Versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de ser humano. E este número é 666. 666.
Então, interessante, o anticristo gênio comercial, por causa do julgamento de Deus sobre a terra, as necessidades de dia a dia serão bem limitadas. Então, só as pessoas leais ao anticristo podem comprar e vender. Aqueles que têm a marca da besta. Okay? E também não para só com isso. Porque a segunda fase desse plano diabólico mesmo de anticristo, ele vai lutar contra os santos porque eles não vão adorar a besta nem sua imagem. Se alguém não fizer isso, vai perder a sua vida. E a Bíblia fala que eles vão ser decapitados. Então, a pena capital assim. Havia grande perseguição em toda a terra contra os santos do Altíssimo. Uma terrível perseguição está chegando. Então, durante essa época da tribulação, especialmente na segunda parte da tribulação. Mas, graças a Deus, vamos ser removidos no arrebatamento. Mas esse grupo de santos que vai ser salvos durante a tribulação seria severamente perseguidos. Eles vão sofrer muito, mas por causa disso, eles vão ser bem honrados por Deus, por sua fidelidade. Fidelidade para ficar fiel a Cristo até o fim. Se lembra, o reino de Cristo segue o último rei, o anticristo. Na forma final, Império Romano revivido, do último reino das nações. E não pense que ele vai ganhar essa grande guerra contra os santos de Deus, do Altíssimo, e não ser julgado por isso. Ele vai sofrer julgamento. Okay? Agora, vamos voltar para Daniel, capítulo 7. Temos um versículo que já tratamos, mas ajuda nosso entendimento aqui. Olha o versículo 9. Porque nós podemos ver Deus Pai em julgamento aqui. Olha, versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e ao ancião de dias se assentou. Esse Deus Pai. Sua roupa era branca como a neve, falando sobre sua santidade, sua pureza. Os seus cabelos da cabeça era como a lã pura, falando sobre sua sabedoria. E o seu trono eram chamas de fogo, e os rodos do trono eram fogo ardente, falando sobre sua autoridade. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Então, nós podemos ver uma visão celestial do julgamento de Deus contra o anticristo aqui. Então, esse fogo. Esse vai continuar. Olha o versículo 10, no meio do versículo. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Okay, nós temos uma vista aqui de Daniel que o apóstolo João tinha também em Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Então, os dois estão observando a mesma cena, mas eles estão observando coisas diferentes. Foi muito interessante pensar sobre isso. E ele fala sobre o tribunal no fim de versículo 10. Foi instalada a sessão de tribunal e foram abertos os livros. Okay? Isso é interessante, porque Deus não usa livros para julgar o anticristo. Deus usa mesmo nesses livros para registrar a vida de cada pessoa. Então, que interessante, quando o julgamento chega no Apocalipse 20, Deus abre os livros. Deixe-me ler assim, no Apocalipse 20, versículo 12.
Então, se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se estava escrito nos livros. Então, Daniel está olhando para isso e falando sobre esses livros, sobre esse tribunal, mas esse aspecto de tribunal está falando sobre as pessoas que não aceitaram Jesus, os descrentes, que vai ser em frente do grande trono branco de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus está fazendo um registro de pensamentos, de palavras, de ações pecaminosas. Interessante. Até em Apocalipse 20, versículo 13, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, claramente, esses não são salvos, eles são descrentes, eles rejeitaram nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem esperança de redenção. Então, em alguma forma, vai determinar a intensidade de julgamento lá no lago de fogo. Mas tem o livro da vida, em versículo 12, que foi aberto. Mas os livros dos incrédulos não estão registrados lá. Então, em Apocalipse 3, versículo 5, essa é a carta da igreja em Sardes. Jesus escreveu para essa igreja, o vencedor, falando sobre o salvo, será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Interessante. Essa é a promessa de Deus para todos os salvos. Nosso nome não vai ser apagado mesmo do livro da vida do Cordeiro. Graças a Deus. Mas interessante porque os comentaristas estão com um pouco de debate aqui sobre esse versículo. Porque parece que a possibilidade existe que todos os nomes de toda a humanidade está escrito nesse livro da vida. Mas, quando alguém rejeita o Salvador e morrer assim, em incredulidade, seu nome é apagado. Então, nós não temos, então, na Bíblia eles estão falando sobre isso, porque não tinha para apagar alguma coisa, não é como nós podemos fazer assim, então, para tirar esse nome. Não, para apagar, em inglês, to blot out. Então, mas tem essa ideia de cobrir com tinta. Quando alguém rejeita Jesus e morrer assim, com tinta, ele apagar esse nome. Então, interessante que nós temos isso. Então, com certeza, é desejo de Deus que todos cheguem ao arrependimento. Para ninguém pereça. Mas nossos nomes estão escritos no livro da vida. Graças a Deus. Então, e nós podemos ver essas grandes coisas acontecendo em Apocalipse 20, versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Bem certinho. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, seu nome está escrito lá. Meu nome, Christopher Allen Bergiels, está lá. Graças a Deus. Mas como eu sei? Por causa da obra de Deus em minha vida. No momento em que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu tinha essa confiança. Eu sei que eu sou um filho de Deus. Essa confiança porque o Espírito Santo está operando em minha vida. E isso acontece quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. É maravilhoso ver essa transformação que acontece quando alguém verdadeiramente aceita Jesus como seu Salvador.
essa pessoa é uma pessoa diferente. Meu irmão, nós estamos tentando evangelizar ela e tudo, mas quando eu aceitei Jesus, ele falou, Cris, eu não conheço você mais. Claro, é assim. Porque quando alguém verdadeiramente aceita Jesus, ele torna uma nova criatura, a Bíblia diz. As coisas passadas são passadas. Então, o grande futuro da vida eterna. Mas é muito importante nos saber isso. Nós devemos fazer essa decisão desse lado de eternidade. Porque uma vez que nós morremos, nós não temos habilidade de fazer essa decisão mais. Hebreus 9, versículo 27 fala, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós só temos essa oportunidade durante esse lado de eternidade para fazer uma decisão assim. Mas nós podemos ver a destruição mesmo de Anticristo. Olha versículo 11, Daniel 7, versículo 11. Continuei olhando, por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia, fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Interessante. Então, o anticristo vai chegar ao fim. Ele vai ser julgado e nós temos. Então, nós temos de novo essa vista de Daniel e o apóstolo João. Em Apocalipse, o apóstolo João escreveu nessa maneira sobre o que aconteceu. E a besta foi preso. E com ele foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Isso mesmo. Então, a destruição mesmo do anticristo. Daniel 7, olha versículo 12. Quanto aos outros animais que nós estudamos antes no capítulo, foi-lhe dado tirar o domínio, mas foi-lhe dado prolongação da vida para um prazo de um tempo. Então, nós falamos sobre essas nações e foi o Babilônia que foi conquistado com o Medo-Persa de Grécia com Roma. Então, mas tinha elementos desses que existem até agora. Então, pensando sobre isso, então, nossa Bíblia está escrito originalmente que língua? Em grego. Então, em linguagem de Grécia. Então, nós temos isso. Tem partes disso. Mas o julgamento, Jesus profetizou sobre o julgamento das nações em Mateus 25, 31 até 46. Então, nós temos esse julgamento das nações que ainda está no futuro, mas nós podemos ver algumas influências mesmo desses reinos que já passaram na cena. Mas olha no fim de capítulo 7, porque essa é muito interessante. Versículo 26. Mas depois será instalada a sessão de tribunal para lhe tirar o domínio do anticristo, para o destruir e consumir até o fim. Então, pensa sobre isso. Esse é o fim do tempo dos homens. Quando o anticristo é julgado, então ele não tem essa influência mais na Terra por 1000 anos. Então, vamos falar sobre o que essa influência que vai voltar no fim de 1000 anos, no reino milenar de Satanás. Mas para esse anticristo, para esse rei do último do último parte de último reino mesmo. Então, esse é o fim dele. Então, esse é o fim dos tempos dos gentios se completaram, que Jesus falou.
Então, é maravilhoso pensar sobre isso. E olha versículo 27. 27 é grande versículo de promessa para nós. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E lembra que durante essa época da igreja, o Deus desse século é Satanás. Então, quando Deus nos criou homem no jardim de Éden, deu-lhe o domínio sobre a terra. Mas Satanás usurpou esse domínio na queda e somente na volta de Jesus, quando a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, esse domínio será restaurado ao homem. Então, vamos reinar com Jesus Cristo. Essa é a nossa grande esperança. Então, essa está providenciando para nós conforto. Porque nós temos um grande futuro. Que é maravilhoso. É além de nossa habilidade de imaginar tudo que vai acontecer. Ok, versículo 28. Essa é Daniel explicando aqui. Aqui termina a explicação. É isso, pessoal. Então, mas com mais seriedade aqui. Então, que esse é o fim. E esse versículo continua. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. E o meu rosto se apalideceu, mas guardei essas coisas em meu coração. Mas por que ele foi perturbado? Então, vamos examinar isso um pouco. Então, lembra as profecias de Daniel e qualquer profeta, só uma parte da história. Então, ele tinha falta de entendimento completo. Okay? Lembra o que nós estudamos em 1 Coríntios 13, versículo 9. Pois o nosso conhecimento é incompleto e nossa profecia é incompleta. Versículo 10. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. O fato é que cada profecia de Daniel é incompleto. Então, esse é porque nós não temos profecias mais. Porque é incompleto. Então, pensar sobre isso, você conhece mais do que Daniel sobre esse assunto. Por quê? Nós temos a palavra de Deus completa. Essa palavra de Deus completa em nossas mãos. Então, dá para nós essa profecia incompleta de Daniel com o resto de profecias. Nós sabemos a verdade, mais ou menos o que vai acontecer. Realmente mais do que Daniel estava sabendo, então, ou podia imaginar. Mas com certeza ele ficou frustrado por causa disso. Porque ele recebeu muito dessa profecia. Mas foi incompleta. Então, ele não estava entendendo completamente o que ele precisava saber. E também foi uma profecia difícil. Tristeza por causa do que ele estava entendendo. Então, e lembra a reação de apóstolo João em Apocalipse 10:10? Peguei o livro da mão do anjo e me devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, meu estômago ficou amargo. Então, essa profecia é doce num lado. No começo foi bem doce, pensando que Cristo vai reinar. Ele vai governar para a eternidade. Essa é bem doce. É uma coisa que nós podemos olhar e pensar e tem essa emoção de ansiosidade para participar disso já. Mas fica no nosso futuro. Mas foi amargo porque percebeu que quando o Filho do Homem estabelece o seu reino, seria condenação para sempre. Todos o rejeitaram a ele. Rejeitaram e eles não têm esperança. Então é doce, mas amargo.
Então, nós podemos ver seu rosto palideceu, mas guardei essas coisas em seu coração, versículo 28. Acho que Daniel ficou preso nessa mesma tensão e ficou perturbado. Até sua aparência mudou. Mas ele refletia sobre isso em seu coração. Só escreveu aqui em Daniel para nós saber sobre essa perturbação. E sabe, essa é a segunda vez nesse capítulo que tinha essa perturbação. E nós sabemos já que ele ficou perturbado no fim de capítulo 8. Todas essas profecias, mas todas foram incompletas. Mas o que é sua reação sobre a mensagem? Como o apóstolo João, podemos produzir duas possibilidades, 12. Então, os salvos respondendo para a esperança de versículo 27, nosso grande futuro lá no reino com Cristo para a eternidade. É maravilhoso pensar sobre isso, mas amargo sobre o julgamento dos descrentes. Então, durante a tribulação, esses descrentes são os seguidores da besta, que é o anticristo, mas aqui eles estão seguindo ainda o Deus deste século, que é Satanás, esse sistema do mundo. Nós temos dor em nosso coração quando alguém morrer sem Cristo. Todos nós temos parentes ou amigos que ainda precisam de aceitar Jesus como seu Salvador. Com certeza, devemos fazer nossa parte para orar, para evangelizar. Porque Deus usa a mensagem clara do Evangelho para ajudar alguém a fazer essa decisão de aceitar Jesus. Mas no fim, a obra de salvação é de Deus. O interessante, em Atos 16, o apóstolo Paulo estava pregando, foi uma mulher chamada Lídia, ouvindo para essa mensagem do apóstolo Paulo. Ela era temente a Deus, então ela era judia religiosa. Mas ela estava escutando. E o Senhor lhe abriu o coração para estivessem atentos ao que Paulo estava dizendo. Foi Deus que abriu o coração dela. Maravilhoso. Até Jesus falou em João 6, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Mas pensa sobre isso. Que obra Deus está fazendo em seu coração hoje à noite? Deixem falar, nunca fala não com Deus. Quando Ele está fazendo essa grande obra em seu coração, nunca fala não. Sempre obedecer. Deus ama você muito para tratar sua maior necessidade, para receber o perdão de Deus. Faça a decisão hoje à noite para arrepender-se dos seus pecados, para receber esse grande perdão de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse grande ensino em Daniel 7. É muito importante para nosso entendimento do resto desse livro, que estamos tão cuidadosos, olhando versículo por versículo sobre essas grandes verdades. Mas ajuda-nos a não ficar só com a informação, mas deixa a palavra de Deus transformar nossas vidas. Ajuda-nos não só a aprender sobre essas grandes verdades da palavra de Deus, mas importante para nos aplicar na área que Deus está tratando em nossos corações. Para alguns aqui, talvez a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo precisa receber esse perdão de Deus. Estamos aqui para ajudar. Mas qualquer outra decisão, se Deus está tocando seu coração, muito importante ficar atento disso e deixe o Senhor transformar a sua vida. Ó Senhor, guia-nos
E nesse apelo, ajuda-nos a fazer a tua vontade, por tua honra e glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém.